Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de todo sábado de manhã, o Sexo Nada Frágil, que vai ao ar pelas emissoras integrantes do Grupo Séries de Comunicação e também ao vivo em vídeo no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries. Neste sábado, 14 de junho, eu, Thalita Trenepol, Tailine Fobrich, nos trabalhos técnicos, Daiane Gissen, Isabel Centenaro e Neca Trenepol Crestani, estamos prontas, apostas para debater sobre um assunto extremamente importante e necessário. E claro, tudo isso graças aos nossos grandes patrocinadores. Com a gente, o Laboratório de Análises Clínicas da Unitar, que traz resultados precisos e laudos confiáveis a você, paciente, que você possa sempre confiar nos laudos da Unitar. Lembrando que tem muitas opções, inclusive de descontos no dia 10 de todo mês, que é o dia E, dia especial dos exames, e também você pode estar garantindo aquela eficiência e também aquela agilidade na hora de você ter os resultados na palma da sua mão. O Laboratório Unitar é aqui de Não Me Toque, tem suas matrizes em Carazinho e Lagoa dos Três Cantos e sempre busca se aprimorar e te oferecer os melhores benefícios para você realizar todos os seus check-ups. Entre em contato pelo telefone WhatsApp, que é o 991-220846 e já agende, o seu atendimento no Laboratório Unitar, que traz resultados precisos e laudos confiáveis. E também com a gente, o Centro de Bem-Estar e Saúde Lazo, que conta com profissionais extremamente prontos, aptos e especializados para atender você em todas as especialidades, até porque você precisa desse tipo de atendimento que não só cuida do físico, mas também cuida do teu estado mental. Com a Clínica Lazo, você tem um atendimento de forma personalizada, tanto o atendimento presencial quanto online. Para você tirar suas dúvidas, ver sobre horários, valores e os atendimentos prestados na Clínica Lazo, é só você entrar em contato pelo telefone que é o 99100-3109 ou passe na Avenida Alto Jacuí 245, Sala 4, no centro, pertinho aqui do Grupo Séries, para você ter os seus atendimentos de forma integral, tanto da parte física quanto da parte mental. Para começar o nosso programa desse fim de semana, quero cumprimentar as minhas colegas de bancada, Isabel Centenaro, que retorna depois de mais um período viajando. Bom dia, Isabel. Bom dia meninas, bom dia a todos os ouvintes do Grupo Séries de Comunicação. Não viajei muito, Só fim de semana, um aniversário. Conheci a cidade de Itaqui, não conhecia ainda, muito interessante. Bonita? Uma cidade antiga, de uns 170 anos, os prédios antigos mesmo, Uhum. Uma cidade plana, não tem prédios ainda, uma cidade não desenvolvida quanto a nossa, Mas uma cidade histórica muito interessante. Culturalmente falando, muito bacana prédios, de se conhecer. Prédios muito antigos trabalhados, Sim. Muitos assim, uma arquitetura bem diferente. Bem diferente, não tem muita conservação também, Olha só. Não é uma cidade bonita que nem a nossa, mas é uma cidade interessante. Para ela também, que estava no centro do nosso país na última semana, Neca Trenepol Crestani, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, meninas da bancada, bom dia a todos os nossos ouvintes aí do Grupo Séries de Comunicação. E realmente tivemos aí um belo evento, onde a gente passou assim uns quinta, sexta, sábado, domingo, retornando para casa com um susto maior, Mas, graças a Deus, tudo certo, estamos aí e foi maravilhoso, foi muito importante, com muitas novidades para Não Me Toque. Daiane Gissen, tudo bem? Bom dia. Muito bom dia, Thalita, Isabel, Aneca, Tailine, a todos os nossos ouvintes. Uma satisfação estar aqui neste sábado para tratar de um assunto que é tão importante, em especial neste dia de hoje, inclusive. Exatamente. Para quem está acompanhando a nossa programação, o Sexo Nada Frágil deste sábado, 14 de junho, vai falar sobre um assunto que é necessário, que a gente nunca sabe também quando vai precisar. É importante ter isso em estoque, que é a questão do sangue e a sua doação. Hoje a gente comemora, Daiane, o Dia Internacional da Doação de Sangue, e é importante a gente aqui no Grupo Séries, como também temos um viés muito social, voltado à nossa comunidade, trazer esse tema para debate e relembrar a todos que estão nos acompanhando da importância e também os requisitos, os cuidados que se tem que ter ao você doar sangue. E é por isso que a gente vai falar desse tema nesse fim de semana, Daí, afinal de contas, a gente sabe o quanto, a gente tem na nossa região, principalmente, os hemocentros com necessidade de estoque, de sangue, e às vezes a gente acaba não doando por uma preguiça, por não organizar o tempo, às vezes por medo, às vezes por, enfim, com N motivos
que a gente acha para não doar. Mas quando a gente às vezes está lá, necessita do sangue ou algum familiar necessita, a gente sabe a importância que se tem de ter um estoque bem amplo, né, nos hospitais para se ter as transfusões de sangue. Então, Daiane, vamos começar a falar desse tema, do seu princípio, da origem, então, de como se instituiu o dia da doação de sangue e também os principais requisitos. É importante destacar, e eu acho que trazer todas essas informações também, Thalita, para quebrar alguns tabus, né? Porque ainda existem alguns mitos e alguns preconceitos em cima da doação de sangue, que na verdade é um procedimento bem simples e que não vai trazer nenhum problema de saúde para quem é doador de sangue. Então, o dia de hoje ele foi escolhido porque é o aniversário, então, o nascimento do Dr. Karl Landsteiner. Ele nasceu, então, em 14 de junho de 1868 e foi ele que descobriu a existência dos grupos sanguíneos A, B e O e também a questão do fator RH, que foi o avanço que trouxe, então, as transfusões seguras para a medicina. Isso, então, a partir dos anos 30, fazendo também com que ele ganhasse o Prêmio Nobel em 1930. E a data de hoje foi instituída em 2005 pela Assembleia Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, para ter esse dia importante, então, da doação de sangue. E a campanha deste ano é Doe Sangue, Doe Esperança, juntos salvamos vidas, e enfatiza o impacto que o doador de sangue tem aí. E uma coisa que eu não sabia essa semana conversando também sobre o assunto é que uma bolsa de sangue salva até 4 vidas. Então é realmente um avanço muito grande para a medicina. E também a doação de sangue pode ser feita a partir dos 16 anos de idade já. Que é uma novidade também, né? Porque, na verdade, hoje, para te poder doar sangue, primeiro que tu não pode ter nenhum tipo de doença, né? Isso, quando você vai fazer, né, toda o crivo de análise, a partir do momento em que você demonstra o interesse em doar, você vai passar por exames laboratoriais e também por uma série de questionamentos para ver se você é apto ou não a ser um doador, porque não basta a vontade voluntária de querer doar. Você que já teve algum tipo de hepatite, por exemplo, você já não pode doar sangue. Quem, por exemplo, fez tatuagem recentemente, não pode doar sangue. Tem vários critérios e requisitos que você precisa cumprir para você poder fazer a doação de sangue. Inclusive, pessoas que às vezes, né, marcam a doação de sangue, inclusive está acontecendo a campanha de doação hoje aqui no Metoque, né, eles já estão com a lista fechada, mas tem também uma lista de espera, porque a pessoa que estiver gripada não pode doar sangue. Então, se alguém tiver algum resfriado e está nessa lista, já vai passando a vaga para o próximo também, porque com gripe ou resfriado não é um bom momento para fazer a doação de sangue, nem pessoas com cirurgias recentes. E também. pessoas com ferritina também não podem, né? Com ferritina alta, né? A ferritina a gente tem no nosso corpo, mas quando se tem... É a mesma coisa que diabetes, qualquer tipo de doença que você tenha, você já passa por um corte ali na triagem, porque você tem que ter um sangue, entre aspas, limpo, puro, para poder fazer a doação, porque é um processo que, queira ou não, vai entrar num outro organismo. É um corpo estranho, entre aspas, corpo, né? Entrando num outro organismo. Então, realmente. E além de ter a idade mínima, que hoje é 16 anos, também temos a idade máxima, né? Eu ia fazer essa pergunta, então. Já 69 anos. 69 Desde que a anos. primeira doação tenha sido antes dos 60. Se você doou uma vez antes dos 60, você pode pode doar doar até 69. E também tem alguma limitação com quilos, né? Também tem que ter 50 um mínimo de quilos. quilos, 50 quilos. Pelo menos 50 quilos. Eu sei que uma mana minha sempre foi doadora e tinha esse problema, ela sempre era meio magra, então às vezes não conseguia, por isso que eu não lembrava quantos quilos era. Precisa ter pelo menos 50 quilos e ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. E vocês, Então, meninas, são doadoras? Vamos para um ponto, né, que a gente vai trazer uma pequena hipocrisia, mas já estamos trabalhando para resolver isso, porque a gente sempre fala da importância, mas eu particularmente falo por mim, então eu tenho muito medo de agulhas. Então, como eu sei que é um processo um pouco diferente do tamanho de agulha do que tirar sangue, que eu já choro, né? Inclusive, a Vânia sabe, né? E, inclusive, todo mundo sabe, porque tem um vídeo no nosso Instagram que conta isso. Eu tenho um pouco de receio, assim, eu tô trabalhando, me trabalhando para poder superar esse medo que é doar sangue, que é a questão da agulha, porque eu tenho receio de passar mal, né? Eu sei que lá tá aí, se eu passar mal vai ter muitos
né, profissionais para me atender, mas isso é um medo particular meu. E eu deveria doar, inclusive, porque eu sou a doadora universal. Eu sou O negativo, então o meu sangue é o melhor disparado. E graças a Deus sou saudável, não tenho nunca tive hepatite, nunca tive nenhum tipo de ferritina alta, glicose alterada. Então eu sou a perfeita doadora, só me falta coragem. Se alguém for comigo, quem sabe eu supro esse medo. Eu também tenho O negativo, então na minha família todos têm O negativo e eu nunca pude doar sangue. Porque às vezes que eu fui para doar, eu não tenho medo da agulha, né? Graças a Deus. É uma pinicadinha que a gente já passou por tantas dores que uma pinicadinha não faz a mínima diferença para mim, né? Não tenho esse, de repente, alguma coisa na infância traumatizou, alguma coisa assim, tem que descobrir às vezes o que foi, Pode né? ser. Porque uma agulhazinha, se tu vai ver, não. Mas ela é grande, viu, Isabel? Mas Bem não grossa, dói nada. pequenininha. Não é tão pequenininha assim. Mas é a mesma quando a gente. É o tamanho de um dedo. Mas quando é para fazer exame. Não é a mesma. Não é a eu mesma. sinto Não que é. É o mesmo que quando você tira sangue para fazer exames. Não é, não. Isabel. É a maior. É maior. Assim, tudo bem. Mas às vezes que eu fui, Bem então, para doar, que por ser O negativo, então Sim. é doador universal, né? E a pessoa que precisava receber também, ela tinha... O negativo? É. E daí foram fazer os testes e eu sempre tive um pouco de anemia, segundo eles. Ah, que se sim. tirassem sangue de mim, eu tenho que repor. Daí que adianta? Não que eu tivesse pouco sangue, eu não sei explicar direito, mas daí depois também um mano meu se acidentou, também a gente foi para doar. Não e consegui. daí também na hora não deu certo. Então nem mais tentei, porque às vezes que tentei não deu. Então não pude ser essa doadora. questão da anemia também impacta muito, né? Porque ela está interligada diretamente à questão sanguínea, né? E é uma questão que traz fraqueza, né? Então eu te empresto um pouco da minha coragem e tu doa a minha parte. Mas isso é uma coisa que também talvez eu possa chegar lá e ter será que é O negativo isso, né? Até um questionamento, porque eu também tenho uma questão com anemia, né? Quando eu era mais jovem, eu tomava tanto, comia feijão com ferro, prego enferrujado que a avó fazia na época, para eu conseguir suprir essa questão. Eu sempre tive baixa, né? E no fim das contas, agora eu nunca mais tive, aparentemente está equilibrado, porque não sinto, né, os sintomas, mas mesmo assim pode ser que seja negado, mas eu quero, né, tá como meta eu fazer essa doação porque é importante. E eu sei, né, a gente teve a avó, o vô, né, que tiveram no hospital, precisaram de sangue, né, e muitas pessoas doaram para recompor, então, o estoque a partir das quantidades de bolsas que eles precisaram utilizar. Não é obrigatório, mas acho que é o mínimo, né, que a gente pode fazer. Mas é uma meta, sim, porque a gente sabe... É aquela coisa, né? Que a gente sempre fala também sobre as entidades, né? Lar do idoso, a pai, tu nunca sabe se tu vai precisar do atendimento, tu nunca sabe se tu vai precisar de uma bolsa de sangue. É bom ter em estoque, né? E se tem em estoque é porque tem pessoas voluntárias que estão indo fazer a doação. Então, por isso que eu disse a questão da hipocrisia, da autocrítica também, né? Porque é uma coisa que eu pretendo superar até 2026 e fazer a minha primeira doação de sangue. Viu? E ganhei um lanchinho lá. Pois então, gel, lanchinho, hidratação. Se fosse pra Kendra, ela já tava conquistada, Isabel. O lanche não me conquista de primeira. É só, acho que eu vou ter que fechar os olhos pra agulha. Não sei, eu vou ter que... Se a Vânia for junto, quem sabe, né, Vânia? A Vânia fazer Dá pra fazer um brick com ela, né? Distrair. Nós, na nossa família, todos são negativos, né? O negativo, eu, Gilson, a Thalita. Assim, a avó, o vô era também. E o meu pai, ele era doador de sangue. E ele sempre foi um homem forte, coisa assim. E a gente olhava ele... E naquela época existia um mito, né? Que se tu tinha que tirar de tanto em tanto tempo, porque senão aquele sangue aumentava tanto que daí não era bom. Então, se tu tirasse 1 litro, tu tinha que aumentar aquele 1 litro. E aí ficava aquela coisa, aí daí tu não vai tirar mais. Meu Deus do céu, tinha um mito, os tititi que não existe, que não é verdadeiro. E esse tempo eu fui até com o Lindomar para tentar tirar, ele foi tirar sangue, mas ele foi fazer aquela sangria que chama, e eu quase desmaiei, né? Eu quase desmaiei, a Camila meio que desmaiou, porque ela quis olhar quando ela viu o tamanho da agulha e as coisas que vinham Tá me sair. ajudando bastante, mãe. Realmente, a expectativa Então, tipo assim, ó, tá... eu nunca tive tudo coragem dando certo realmente agora. por causa do tamanho da agulha, e também sou cagona pra isso aí. Então, isso vem de família, tá?
E um sangue O negativo é um sangue realmente... Não, mas agora eu tô curiosa, porque de repente é algo do sangue mesmo, porque eu realmente tenho medo. e também sou O negativo. Porque nós 4 aqui, então, tu vê que coincidência, né? Porque é o sangue mais difícil. Não, isso pra mim, eu já falo assim, às vezes as jovens do grupo Séries não sabem o seu tipo sanguíneo. E eu acho isso assim... É fundamental. Não, e eu acho um absurdo. Porque assim, gente, se tu precisar de alguma coisa e tu não sabe... Vai fazer o quê daí? Exato, claro que eles fazem o teste, né? Tu diz que é O negativo, eles vão fazer a testagem. Mas de qualquer forma, né? Sei lá. Até fazer, porque E não até deixar pronto. Até Não, por mas eles não aceitam Até igual. por curiosidade, tudo também. Claro, né? pra saber Imagina. quem que tu pode receber, que se tu pode doar, né? Mas daí, então, talvez seja um desafio que a gente possa criar aqui no Grupo Séries. E aí, já criando aqui, pra não ter a vontade de voltar atrás. E aí, nós duas ir pra todos doar. juntos. Vocês duas Nós podem. duas. E você Eu já não sabe- posso mais, né? e Se daí até os eu- 60 tu não fez, 60 pra cima tu não pode mais doar, né? Então, só vocês duas que Então, têm a só chance vocês ainda, têm a né? chance, nós Mas não falando temos do O mais. Eu negativo, acho que sabia daí o que é o se- sangue dos primatas? É o sangue Por isso dos que a gente é primatas? tão de antigamente, daí. Então, assim, ó, uma coisa que não é bom para quem tem O negativo é beber. A bebida alcoólica, ela não existia antigamente. Então, diz que o corpo não foi acostumado. Sim. Então, a pessoa que tem O negativo não deveria beber nada, mas é difícil. pelas linhas Então, da beber evolução. o mínimo possível. Que Essa não, foi uma o notícia corpo- não legal que tu Não, trouxe eu vou aqui. Porque, trazendo assim, boas notícias hoje Isabel, aqui. não tá sendo legal, assim, E para a mulher, o O negativo também tem Ele é um risco maior, né, risco na gravidez. Porque se na Pelo verdade menos na não é o primeira. O, é o fator Negativo. RH, É, o é o negativo. Que se a mulher ela se relaciona com um homem e buscam ter um filho, e no caso o homem for positivo, a criança tem que ser negativa. Se a criança for positiva, tem que ter todo um cuidado de injeção. Na tem. hora de fazer o parto, não pode ter contato com o sangue O negativo. Então, tem uma série de cuidados que a gente sempre comentava durante a gravidez e no momento do parto, que a mãe de O negativo tem que ter por conta de saúde mesmo. Na né? verdade, que os médicos têm que Na ter, verdade, né? pro O negativo, aparentemente, é a pior coisa do mundo ser O negativo. Porque, primeiro, né, não pode beber, segundo a Isabel, somos dos primatas, né? Doa pra Segundo, todos, só recebe dele Só- mesmo. só- doa dá- pra todo mundo, dá é pra aquela todo coisa mundo, né? universal pra todos sendo bom, mas pra si próprio é horrível. E aí a gente vai seguindo nessa. Tem medo de agulha, né? Será que todos os Os negativos têm medo de agulha? Fica aqui o Fica questionamento. o questionamento, né? Eu acho que eu queria saber também, tipo, se eu tô ali, vão tirar meu sangue, eu desmaio, eles podem continuar? Eu já, Isso é uma pergunta colocaram pro a emoção, agulha né? mesmo, né? Então eu já tô ali. Mas eu acho que descansada. daí depois vai que tu não, sei lá. Acho que Vai lá amanhã e descobre daí. Não, eles não me aceitam mais amanhã. Não mais tem como. vaga aqui. Daí tem que ir pra Passo Fundo, no já Hemocentro, fazer a doação lá. Vocês falaram antes que já tá fechado. Já tá tá lotada fechada a lista, graças pra a Deus, né? É, que Porque bom, muito isso é bom. importante também. É, já tem lista de espera, inclusive, e essa lista de espera, para quem tem interesse, o grupo Amigos de Sangue também se organiza e quando alguém tem necessidade, eles organizam um transporte E vai de graça. para mobilizar todo mundo para ir a Passo Fundo. Vale lembrar também que quem vai doar sangue recebe o dia de folga, né, no trabalho, uma vez esse por ano, direito. né? Então tem esse direito também estipulado pelo Código de Lei Trabalhista. Na então... verdade é um estímulo, né? Mas se a pessoa só certeza. pega a folga se quiser também, né? Mas é que tu vai ter que pegar folga de qualquer maneira, Não, se né? for em sábado. Se for em sábado, não. Mas aí você ganha Sim, igual. Mas sim, tem que de dar uma folga. olhada nos horários de atendimento dos hemocentros, porque acabou tendo algumas alterações e o sábado nem sempre Tá- não, tá disponível. no caso aqui vai ser amanhã sábado. Sim, Não, hoje, Hoje, sábado. sim, hoje, amanhã é domingo, tá certo. Isso. É, então já muda muito, né? Mas se você vai em Passo Fundo é dia de semana, tem né? que ser em dia de É que nem quem está trabalhando nas eleições sempre é em domingo, e daí também ganha um dia, 2 de Exato. E vale mencionar também que esse grupo aqui de Não Me Toque é um grupo de voluntários que também estimulam muito essa questão da doação de sangue, né? Que a gente sempre fala, né? E é por isso que a gente reitera aqui no Grupo Séries que a gente não sabe quando que a gente vai precisar, né, de um sangue. E às vezes, tu podendo fazer uma boa ação de forma voluntária, tu vai estar salvando vidas. Às vezes não, tu vai estar salvando vidas, porque como a Daiane trouxe, uma bolsa de sangue pode salvar 4 vidas. E por isso que também é importante saber assim, ó, a cada doador que precisa da doação, a cada pessoa que precisa da doação, tu tem que levar 5 doadores, né?
Por exemplo, assim, no caso do vô, quando ele precisou receber uma bolsa de sangue, a gente não é que tu teria que, eles pedem para que seja no mínimo 5 pessoas que vão lá doar em nome dele. Você sabe em quanto é tirado de cada pessoa em ml? Eu acho que é 1,5 litro, não? Tudo isso? Não tenho essa informação. Vou procurar. Eu acho que vale a pena conferir, porque é um bom dado. Quem sabe depende também de cada pessoa, E né? algo... Uma pessoa grande, pequena, tem mais sangue, pelo menos peso, sangue. pela altura, tamanho, acho que eles devem ter que fazer ter um cálculo, né? Mínimo e o máximo, né? E também algo que me surpreendeu essa semana é que eu meti ali 1,5 litro, não, gente, calma. 450 ml, aproximadamente. Eu ia dizer, porque olha, 1 litro, nossa, fica sem sangue, né? Bastante coisa. Mas a gente antigamente poderia doar uma vez por ano, depois foi a cada 6 meses, e agora você pode doar sangue de 3 em 3 meses. Em 3 meses o teu corpo já repõe o sangue e você já pode fazer a doação novamente. Para homens é de 9 mililitros por quilo, então é questão do máximo que tu pode doar. E para mulheres é de 8 mililitros por quilo. Então, assim, pode ser que tu passe um pouquinho dos 450, dependendo do teu peso, a tua qualidade, né? Como que tá a tua saúde, enfim. Né? Aí é importante não comer comidas gordurosas, nem bebida de álcool, tudo. Mas é que nem quando tu vai tirar sangue para fazer um exame, né? Tu tem que ter os mesmos cuidados, os mesmos protocolos quando tu vai fazer a doação de sangue. A única diferença é que depois você ganha um lanchinho, né? E com relação à doação, ainda muito interessante que quando você faz os exames, a primeira vez que você vai doar, eles vão te fazer uma série de testes, exames, um questionário. Sim. Eles também conseguem ver a questão da medula também. Aí você pode também entrar no banco de doadores. E o banco de doadores de medula é mundial, né? Universal. Você pode com qualquer pessoa. E aí, nessa semana, conversando com o pessoal do grupo Amigos de Sangue, teve aqui de Nome Toque alguém que foi doar e que deu compatibilidade de medula com alguém da Austrália e que conseguiu salvar uma vida, olha, né? Só então, que interessante, né? E claro, né? Também um mito que se tem, que muitas vezes as pessoas têm medo, é que para fazer o teste de medula, você não precisa, é só um pouquinho de sangue que tiram de você para fazer esse teste, né? Não vai fazer nenhum procedimento. Não é uma cirurgia, né? Nem e a mesma coisa também, coluna. a doação quando você vai fazer também a doação da medula óssea, né? Para se tornar, então, um doador, também não é como antigamente, né? Que era uma agulha cravada na coluna. O procedimento hoje é muito diferente, né? Muito mais simplificado. Menos invasivo, também, né? Isso. E aí tu tem a possibilidade de salvar vidas no âmbito universal, né? Porque hoje em dia, cada vez mais a gente percebe que, não sei se é pelo avanço da medicina, pelo avanço da tecnologia, mas a gente descobre cada vez mais tipos de doenças, né? E muitas delas, com a questão da medula, se pode ter uma durabilidade muito maior, com qualidade de vida para as pessoas que precisam desse transplante de medula óssea, né? Então, você tentar compreender isso e entender a importância desse tipo de doação, você pode estar salvando muitas vidas. E como a gente fala, né? Às vezes um simples ato acaba sendo impactado uma família inteira, né? E é uma doação em vida que você faz e continua, né? Exato. Que a gente não está falando hoje aqui de doação de órgãos, né? Que também é uma questão que você pode salvar vidas, só que né? é uma questão bem mais complexa daí, né? Porque daí depende de alguém ter, né, sofrido um acidente, alguma coisa grave, né? E aí também então, tem toda a questão da questão legal, tem que ter autorização, né? Mas hoje Sim, já então, você tem autorização. Você na hora pode que tu mesmo faz a carteira nova de identidade, ali eles já perguntam, sou ou não sou doador? Mas... Aí, se na carteira de identidade está como doador, não tem necessidade de burocracia. Parentesco para autorizar. Né? Não. Se tem ali que você tem a declaração que você é doador de órgãos, você já entra para fila. Só que, claro, daí é uma questão um pouco diferente, né? Porque tem que ter o período também de duração, por exemplo, quanto tempo consegue aguentar, né, um coração, né, depois da morte, ou a questão da retina, a questão... Tem que ser tudo muito rápido, né? É um procedimento bem diferente do que hoje é a doação de sangue, que pode ficar em estoque por um bom período de tempo. Claro que não fica, porque sempre é necessário, né? Sempre tem uma rotatividade grande, mas poderia ficar armazenado mais tempo. Às vezes a questão tem que ser... aconteceu um acidente, uma pessoa morreu, já troca. A questão dos órgãos é tudo imediato, né? Então, isso aí. É mínimo o tempo, né, que pode ficar. E tem que ter todo um cuidado de armazenamento, questão da temperatura, aonde vai ficar armazenado, né, o órgão até chegar no
no recebedor, né? E é bem mais complicado porque a pessoa pode também não querer, não colocar em documento, porque às vezes pode parecer que foi e não foi, né? Então é bem, né? É bem mais complicado. Pode achar que eu tô morta, mas eu não tô. Não, mas isso é verdade. Podem rir, né? Mas isso eu já vi comentários também sobre isso, porque tem pessoas que ficam, né? Clinicamente, às vezes, o cérebro clinicamente não tá como se estivesse morto, mas não tem tá, morte então cerebral às vezes. e a pessoa tá vendo tudo, e né? depois ela pode voltar também, né? Mas é muito difícil, Isabel, são exceções, né? Nenhuma equipe médica, eu acho que chega ao ponto de autorizar isso sem ter Até porque esgotado as tentativas. Em outros países, até sim, porque em outros países tem a eutanásia que é permitida, né? Aqui no Brasil, enquanto tiver, enfim, eles vão mantendo por equipamentos, né? A menos que a família, enfim, tome alguma decisão nesse sentido. Mas eu mesmo acho. assim- Mas ainda assim tem toda a questão da ética, né? Exatamente. E me veio uma coisa agora na cabeça aqui, uma lembrança de um comentário. Existem umas igrejas que não aceitam a doação de sangue e o doar e nem o receber. Nem o receber. Mesmo que eles estejam... É que eles têm... É o que salvaria a vida, eles não... Mas eles têm uma compreensão diferente sobre isso, porque eles seguem a Bíblia de uma forma diferente. A compreensão deles a religião é o Testemunha de Jeová, né? Todo mundo sabe disso. E eles seguem a Bíblia pelo entendimento deles. Eles não vão nunca necessitar de doação de sangue. Eles não têm a interpretação de que um dia eles vão precisar. Porque eles dizem que pela Bíblia, pelo que Jesus disse, que isso seria impuro, né? Trazendo o mais simples possível, porque eu troquei ideia, inclusive, com alguém que né, testemunha de Jeová, e perguntei sobre isso, né? Porque eles têm muitas formas a forma do culto deles é muito bonita. Crença, né? Exato. E eu perguntei, porque eu particularmente não me converteria por conta dessa questão. E daí a pessoa me colocou que, na verdade, é tudo uma questão de estudo, que tem trechos da Bíblia que deixa bem claro. Inclusive, ela me mostrou que Jesus, enfim, Jeová, então, era contra, né, a doação de sangue, que foi uma coisa inventada. Então, eles não vão em desacordo aos princípios de Jeová. Por isso que eles não compactuam com a doação de sangue. A mesma coisa com as questões das festividades. Eles não comemoram também, por exemplo, Natal, Ano Novo, né? Não trazem como datas comemorativas, porque eles seguem a Bíblia com uma interpretação diferente. Jeová, porque a primeira vez foi o primeiro nome dado a Deus, Jeová. Exatamente. E eles seguiam, mas é o mesmo Deus, só troca mesmo o nome, né? Mas a questão de Jesus ou Deus ter dito ou não dito, Deus, na verdade, Jesus é a favor da vida, né? Então, resumindo, às vezes a interpretação, cada um tem a sua. Por isso que eles cada interpretam religião dessa tem forma. a sua e segue, né? Então, a gente não pode concordar com ele nem discordar. Exato. É Tem uma um opinião filme. deles, né? Mas o resumo de Jesus é vida, Deus é vida. Na tua interpretação como cristã, para eles, na Bíblia, ela me mostrou o trecho e fica bem claro uma interpretação diferente. E eu sou cristã de formação. Então, assim, vai muito também da forma como você vê a vida, quais são teus princípios, como é que você foi criado, que cultura você está inserido, para daí você ter uma interpretação. Então, para ti, Jesus diz isso. Para eles, Jeová diz outra coisa. E aí é aquela coisa que a gente não tá aqui para julgar, né? Acho que cada de maneira alguma, né? Exato, cada um até porque tem a religião, qual que for, ela é só uma ferramenta, né? Exato. Todas as religiões são ferramentas, você usa como quiser. Exato. E pra assim, chegar até o final, que é Deus. A partir do momento em que eles estão escolhendo para eles isso, é a mesma coisa que eu escolher na minha vida não ser doadora de sangue. Mesma uma coisa para mim. É uma certeza. opção. É uma opção. Se eu não quiser receber sangue, se eu achar que isso não vai, não está de acordo com os meus ideais, os meus princípios, eu não estou fazendo mal para ninguém. Então, assim, é uma questão particular deles. Assim como eles também não fazem a doação de sangue, né? E lembrando que a pessoa que realmente está precisando de sangue, aí a gente viveu isso, né, Thalita? O up que deu depois que a avó recebeu o sangue, né, a bolsa de sangue, como a diferença de melhora foi muito grande. A gente até brincava, pegou de uma pessoa bem forte, que comia bastante feijão e coisa e tal,
porque assim, ela deu uma animada, então realmente vem para salvar vidas aí. E salva vidas, realmente, né? Então temos que ter essa consciência. Infelizmente, eu nunca tive essa coragem de doar realmente também por causa da agulha. Mas eu sempre achava interessante por ser O negativo, né? Me chamava muita atenção, porque eu sou O negativo, sou melhor, como é que eu não vou fazer isso? Mas não criava-se essa cultura. Hoje já Mudou diferente, muito, né? Mudou muito. É que antes também tinha muitos mitos, né? Como tu bem trouxe também a questão envolvendo de que se tu tirasse uma vez, tu tinha que tirar sempre, que o sangue afinava. Enfim, tinha muitos mitos que as pessoas, por desconhecer, por ser algo novo, né? E achavam que iam ficar com doenças. Exato. Ter alguma, e, na verdade, assim, vamos ser bem franco, né? No início de tudo, muitos problemas aconteceram, né? De sangues que eram impuros e que não eram começou sendo limpo, Não começou sendo limpo e sendo tudo às claras. Hoje sim, hoje não se tinha os tem muitos. testes, né? Não Imagina tinha, assim. quantos deu errado tirando um sangue A e colocando num sangue que não podia, que não tinha compatibilidade. Ou até mesmo um sangue que era impuro, que tinha uma doença, e a pessoa depois se salvava, mas permanecia. Só que isso foi há anos atrás. Hoje em dia, muitos sangues são descartados. E vamos lá, É na um crivo guerra, de na própria análise. guerra, não tinha como se fazer. A própria guerra, se tu olhar filmes aí, as pessoas precisava sangue, um estava aqui doando sangue para o outro. Direto, nem fazia, né? Então, mas salvava a vida. Então, quer dizer, já era uma situação diferente e eu acho que a gente tem que olhar por esse lado. O caminho foi árduo, difícil, mas hoje nós temos mais claro, tudo muito mais claro. E uma né? coisa que era muito interessante, assim, você que não teve a possibilidade ainda de acompanhar alguém que está recebendo sangue, né? A pessoa tem todo um cuidado, né? Eles ficam monitorando a questão da tua pressão, como é que tu tá se sentindo, porque a avó, várias vezes, ela teve sintomas, né? Ela teve reações a partir do sangue, por mais que era um sangue que era o que era compatível com ela, e enfim, ela estava muito fraca, então, queira ou não, é uma coisa estranha que está entrando no teu corpo, por via de artéria, né? Então, o corpo, ele estranha, então você pode ter reações, então tem todo um cuidado, por isso que tem todo um protocolo, né, através das enfermeiras, de cuidar na hora que você está recebendo sangue, cuidar o horário, cuidar a questão também da altura que fica, a quantidade que a tá quantidade por mililitros, enfim, que vai sendo o sangue doado. Então tem um monte de cuidados hoje que antigamente não se tinham, né? E isso é sim um avanço para a medicina, isso sim é um avanço para salvar vidas, porque como a mãe falou, a pessoa, quem já percebeu, principalmente às vezes quando num acidente, né? A gente, no nosso caso, não foi acidente, foi uma questão de um pós-cirurgia que teve uma perda de sangue muito longa e no fim das contas acabou deixando ela mais deficiente, no sentido, ficou com anemia e tudo mais, e o sangue ele veio para melhorar isso, né? E muitas pessoas, às vezes, de acidentes, né? Que perdem muito sangue até chegar no hospital, ou que já perdeu sangue até chegar, depois perdeu mais sangue durante... Então, o sangue, ele é importantíssimo ter esse banco de reserva, porque ele se torna útil, necessário para os pacientes que, às vezes, estão à mercê e recebem um sangue e conseguem ter mais um... Então, só voltando atrás um pouquinho na questão da Bíblia, a Bíblia foi escrita há 300 anos... é o livro mais antigo 70 hoje. 70 anos, ou seja, agora já me esqueci, depois de Cristo, né? Então, tu imagina, de lá para cá, o que evoluiu. Então, naquela época, se foi escrita alguma coisa nesse sentido, porque quem escreveu foram os homens. Os homens escreveram baseado, né? Então, qual era a tecnologia da medicina, como é que era na época e como é que é hoje? Então, as pessoas também têm que rever seus conceitos em tudo. Tudo tem que ser interpretado, né? E tem que ser visto pelo olhar de hoje, pela medicina de hoje. Mas daí tu tá indo contra uma crença de uma A pessoa. gente nós não estou indo contra vamos ninguém. chegar em nenhum Não, eu não estou acordo indo com contra relação ninguém, a mas as isso. pessoas elas têm que evoluir. E Mas as será mentes que têm você que pensar. não tem que evoluir? Eu penso isso hoje e amanhã eu posso pensar diferente. Mas amanhã. talvez o teu Eu não posso pensamento ser seja fechado em- menos evoluído do que o pensamento deles. Porque isso é crença. Nós mas não vamos chegar nunca A num crença denominador não comum. consegue. Sim, mas o eu que eu tô- acredito, o outro não acredita e a gente. Mas não tem por- fundamento. mas- eu mas não, não tô- porque- eu não viu? sou testemunha de Jeová. Mas não por eu não causa tenho de como coisas ter escritas, fundamentos pra viu? te Mas não por colocar. causa de coisas escritas. Mas não é Teriam que coisas ser escritas. Coisas escritas. A Bíblia são coisas escritas. Podem ser coisas verdadeiras, podem não ser. São coisas escritas.
fatos, A né? Bíblia até hoje traz fundamentos que são universais e são aplicados. Eu sei, de mas, forma... mas é uma coisa que foi escrita e foi escrita por homens. Mas aí tu tem que questionar quem segue a Eu não tô diretriz do Testemunho de Jeová. Eu só trouxe uma palhinha do que eu recebi de informação. E eu, sinceramente, É eu tô eu te nem- falando, Isabel. Eu sei. Eu sou cristã, não me converteria porque eu, se precisar, eu quero receber sangue. Eu coloquei isso pra pessoa que eu conversei. Mas, assim, é bem clara a linha de raciocínio e fica bem compreensível por que eles defendem isso. Eu entendo, porque eu também já li essa parte aí, entendeu? Mas são maneiras de você interpretar, Com certeza, como tudo na vida hoje, né? entendeu? Então é uma questão de vida ou não vida. Exato. E os conceitos e as crenças e Mas tudo. para eles tudo talvez a temos vida que seja ter não você- receber, né? E eu acho que às vezes, Sim, a dependendo vida- da tua crença, tu já aceitou isso, que se vai chegar no teu momento precisar de sangue não vai ter, e enfim, É a é tua nisso hora. que tu acredita, É a tua hora. é a tua hora. Então, cada um tem a sua crença e a sua força. Se a gente for parar para analisar e pensar então que isso foi criado em 1930, né, que se descobriu o fator A, B, O, o fator RH e tudo mais do sangue, a gente tem menos de 100 anos dessa descoberta. Então, a medicina avançou de uma forma ainda muito rápida, se a gente for pensar no que a gente tem hoje. Sim. Então, a gente tem que realmente, cada um com a sua crença, mas pensar no bem do próximo e cada um fazer a sua parte, que eu acho que entre a testemunha de Jeová, que tem um raciocínio lógico e uma crença bem aprofundada, o meu medo de agulha é mais fácil de Ultrapassa. resolver do que essa ultrapassa o- situação. Ultrapassa a questão da crença. Exato, porque a crença é muito enraizada, né? E eles seguem isso, é uma forma de seguir a vida, né? A partir daqueles princípios, assim como os cristãos têm os seus, os evangélicos têm os deles, enfim, tem tantas linhas hoje em dia que se a gente for parar para citar aqui, a gente passa Tem que fazer os um programa 45 só disso. minutos citando, né, os tipos de religião que hoje tem disponível. Mas eu acredito sempre na questão de Deus, a gente sempre fala isso, né? Que Deus é o único para todos e a gente tem que sempre manter a nossa fé, porque nos momentos de dificuldade É a fé que nos- a fé que nos salva. Né? E só quem já passou por momentos de dificuldade sabe o que a E gente aí- está falando. Eu Né? E aí tenho a gente fala, desculpa ter falar isso, né? Mas a gente fala, a Bíblia foi escrita por homens. Mas e quais as explicações que tu dá quando dá um acidente de um carro ou uma casa, tudo pega fogo e a Bíblia está intacta? Foi escrita por um homem. Mas Então eu não é estou fé, né? dizendo que o que os homens escreveram Não, mas eu está, digo, está é ou errado. não é? Eu tô dizendo É uma que questão pode ser mais questionado. da fé mesmo, Com né? certeza. A fé Com que faz certeza. as coisas E acontecerem. eu tenho também amigos do Testemunho de Jeová, respeito muito, jamais quero que, né, cada um tem a sua crença. Eu acho que as pessoas têm todo esse direito e a gente respeita plenamente, né? Com certeza. Até porque, para nós, entre aspas, não vai mudar nada, né, Isabel? mudar Vai nada. mudar para a vida da própria pessoa que não aceita ou não é de acordo com a pode, adoção, né? E tem gente que nem religião tem, e leva uma vida legal e são pessoas boas, então isso aí também é só um detalhe, né? Na verdade, são princípios e questões que podem te prejudicar ou te beneficiar, mas é pra você, não pro Pro outro, contexto do outro, isso né? aí, Enquanto verdade. não estiver incomodando o outro, tá tudo certo. tudo a gente, certo. né? Se respeitando, ó, quando o meu limite acaba, o teu começa, tá tudo certo. Bom, mas é importante a gente falar, neste dia 14 de junho, hoje sábado, nós teremos também atendimento, né, Dai? Aqui em Não Me Toque, já estamos com a lista fechada, graças a Deus, com fila de espera na questão da doação de sangue, mas isso não significa que você não possa agendar em Passo Fundo, né, conversar com o grupo, né, que é do Amigos de Sangue, e que possa então colocar nessa lista de espera e quando fechar, fazer uma van, montar um ônibus de pessoas e ir até Passo Fundo num dia para fazer essa doação. Reiterando que todo mundo tem direito a um dia de folga por ano para se doar sangue, demonstrando mais uma vez a importância de você fazer a sua parte. E fica o desafio em que até 2026 eu e Daiane vamos fazer a doação de sangue, porque não vou sozinha, né? A gente sempre quando naquela coisa, né? As coisas boas a gente Se uma compartilha. desmaiar, a A outra outra desmaia. segura, né? Não, Daiane, eu vou começar para daí qualquer coisa, né? Eu não posso ver a agulha em outra pessoa. Daí já eu não desmaiou, vou poder então. te assustar, eu não vou poder te assistir. Mas eu vou estar torcendo por ti. Eu sou forte. Eu torço. Vamos estar fazendo
E como a levada da Tailine junto, já descobrimos qual Ela que é o já sangue passou. dela, né? Exato, e ela não... Já tem 16 aninhos, já já dá uma passou cuidada 16, né? Então ela já pode fazer a doação de sangue Ela também. gostou da ideia, ela fez Ela um positivo adorou, legal confirmou ali. aqui. Principalmente porque ela vai ter um Semana dia que de vem, folga. olha só. Confirmado, ela tá... Meninas, e vocês não se preocupem que vocês não têm 30 anos ainda, né? Então, como até os 60 e Não poucos, temos, vocês têm olha que 30 e alegria, tantos anos. Não precisa ser de 2026 já, né? Vocês têm 30 e tantos anos para doar, pode ficar tranquila. Ela Se tá demorar muito um ano a mais frustrada também ainda. não é problema, né? Não, por isso que eu dei um prazo grande, são 365 dias para superar o tranquilo, medo, né? tranquilo. E o bom é que a gente tem a vontade, então a vontade já é o primeiro passo, né? já dá E você que tá em casa pode fazer a sua parte também, né? Se desafie, pegue um amigo e faça que nem eu fiz com a Daiane, né? Aquela coisa, se é pra gente superar o medo, vamos superar junto, né? E que a gente possa também Mas ela já salvar atendeu no vidas. meio, né? Por quê? Já, ela disse que não vai poder te acompanhar porque ela vai desmaiar quando Não, morrer. ela vai comigo, só não vai ficar na mesma sala. Eu Mas não nem vou pode, poder na assistir. verdade. Fica né? todo mundo do lado, um do lado do outro. É? Mas Então fecha vou os botar olhos. na venda. Não, mas fecha os olhos. Vamos É tão naquela de simples. dormir. É. Daí já dormimos que a gente não dorme. Vamos pegar no período da eleição ali. Eu acho que é um bom dia de folga. Que daí a gente deixa o pessoal aqui e vai lá nos dias Não, da acho que eleição. vocês deixam quietinho tudo, certinho. Daí nós não poder estar Daí não né? tem Porque nós graça, tá muito né? cansada, pouco sono. Daí É. não podemos, né? E depois de fazer a doação de sangue, você precisa não fazer atividade física por 12 horas, precisa ter um repouso Nem antes nem a depois. mais, uma boa Falando alimentação. em atividade física, vocês lembrem-se do que vocês prometeram, né? Porque a gente tá aqui no público, que vocês iam começar as atividades físicas, vocês duas. E aí, a questão é dos desafios. Eu e Daiane vamos cumprir o nosso. Nós Vocês prometemos. prometeram, Tá tem gravado. salvo Eu aqui. falei Eu que não- segunda-feira eu ia começar, daí não deu na segunda, daí eu falei que na terça. Aí não deu, eu não então quero vou começar. saber as suas desculpas. Não, O a gente ponto chegou é... a discutir de que se começaria amanhã. Exato, não era um Não dia. era um dia da semana, E aí ficou pra vocês amanhã. duas falaram que iam porque vocês estavam com vergonha de vocês Vergonha mesmos também. e Ainda seguem continua. com a vergonha, né? Ainda continua. Pega bem a cara delas agora, tá, Tailine? Dá um zoom assim pra ver a expressão. Continuo com vergonha. Continuamos com Infelizmente, vergonha. tá e difícil. vocês que querem ter um tempo de saúde pra aproveitar os netos e tudo, vocês têm que fazer uma atividade Thalita, física. tu não faz ideia o quanto eu quero e o quanto eu falo que eu vou fazer. O problema tá entre essas duas partes. Mas daí eu vou Mas te é dizer hoje, mais né? uma Vamos coisa. hoje, eu vou né, te cara? cortar É de novo. meta, é uma Vamos fazer meta. Qual que é a hoje. frase que eu gosto de dizer no grupo Séries mesmo? Tem problemas que são meus E tem problemas que são teus. seus. Então esse é teu. Resolva, porque eu também tenho o meu problema do medo da agulha e já desafiei a Daiane com o Vamos medo dela. resolver o problema. E nós E daí vamos fazer o a teu. gente E torna assim, os nesse problemas embalo que dos a gente vai outros encerrando em nosso problemas. sexo nada. Mas ó, o que a gente quer deixar Entendeu? claro é que você pode fazer a sua parte, né? Você pode ser corajoso se você tem medo, assim como nós, né? Mas você vai estar salvando muitas vidas fazendo a sua doação de sangue. Não deixe para amanhã o que você pode começar a fazer hoje. Por isso que quanto antes a gente conseguir, a gente vai fazer a cobertura Vai pelo grupo registrar. Séries, estaremos compartilhando, porque a gente entende a importância de doar sangue, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar. E esse é a mensagem que a gente quer deixar nesse fim de programa, que a Tailine já sinalizou que já estouramos o tempo. Isabel Centenaro, considerações finais para esse sabadão. Não podia deixar aqui de falar de ontem, que foi dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Então também vou torcer, além de vocês ter coragem para doar sangue, né? Ter menos medo da agulha, mas também que o Santo Antônio pode nos abençoar todos, né? Para quem está casado, que fique em paz, e para quem não casou ainda e que quer ter seu par, pede uma ajuda para Santo Antônio. Que Botar ele ele... de cabeça para baixo, né? É, Não Acho que copo não d'água. pode. E- É judia. Então desejo um bom fim de semana a todos e até sábado que vem. Neca Trenepol Crestani. Desejar um excelente, um abençoado final de semana. Parabéns a quem teve coragem e foi lá fazer essa doação de sangue. Doar sangue salva vidas, então parabéns a todos que conseguiram chegar nesse ponto. E que nós tenhamos aí no próximo sábado um tema legal de novo para segurar a nossa audiência aí, escutando nós aí. E dando umas boas risadas, né? É. Porque não adianta, E não tá tem que ser tentando- uma coisa protocolar, tem que ser algo que é divertido. É início de fim e de semana. então- Tem que trazer um tema importante, mas com uma pitada de humor, né? E eu senti o que tu falou ali, tu olhou para nós duas, tá? Nós vamos tomar vergonha na cara, tá? Quero ver. Vamos ver. Uma hora Isso é uma nós pressão vamos. do Grupo Uma hora Séries. nós vamos. A gente quer que Ó, vocês nós fiquem vamos por apertar a muitos mão e aqui, muitos que nós anos vamos na começar, né? bancada, né? Acho que elas gostam de nós aqui, né, pelo jeito. Ela nem tirou a mão do bolso. Ela pra nem te dar. Vamos tirou a apertar a mão mão aqui. no bolso de Pra nós corajosa. começar? Olha lá. Ah, viu? Ó, tá registrado, nós vamos começar. E se tu não começar, tu vai... Quando? Tem que ter data. Vamos Não, 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 começar, peraí, é nós só um falamos, sonho. calma, Meta calma. tem data. Tudo tem
Vocês não podem. Se não tem pula data, é etapa. só um sonho. A etapa agora E foi dar a sonho- mão. Não, Não realiza a Você não meta. entendeu, Daiane? Acabamos Não. de apertar a mão. Não, Depois esse vem não a outra parte. Gente, vai chover meteoro quando elas começarem. Mas enfim, Daiane Guice, em considerações finais. gostaria de agradecer as meninas mais uma vez por esse papo e por trazer essa informação tão importante também da doação de sangue aqui nesse final de semana. Isabel falou de Santo Antônio, né? A gente discutiu um pouquinho das crenças aqui. Eu lembrei de uma reportagem há uns anos atrás que uma mulher... É verdade mesmo. Uma mulher rezava para Santo Antônio para pedir um casamento, só que enfim, seus milagres, e era um bonequinho de Senhor dos Anéis que ela achava que era Santo Antônio. Ela passou anos rezando para esse bonequinho e disse que milagres aconteceram. Então, realmente, a fé é muito maior do que a própria imagem. Porque, na verdade, Fica a reflexão. voltamos a dizer, né, que na verdade ela estava rezando para Santo Antônio, independente se era um boneco ou se era O sem santo, boneco ou se era o santo, a fé Enfim, move a fé. montanhas, né? Tá aí uma dica para quem não passou acompanhado dia 12, né? Bom, em todos os casos a gente vai fechando a nossa entendi por que edição. tu me olhou. Eu não olhei para ti, porque tu passou acompanhada. Eu olhei para mim mesma, só que eu não Só tenho pra como te virar dizer- os olhos, né? Viu? Foi dia 13, né? Santo quê? Antônio é dia 13. Mas eu ontem. disse pro dia 12, porque 12 dia 12 que- era Ah, dia dia dos dos namorados. namorados, é mesmo, por isso que é pertinho. Mas só voltando, então, já dei tchau, mas vou falar. Voltou ela. Santo Antônio é de Pádua, né? Ele é lá da Itália, da cidade de Pádua, dos meus antepassados. Olha só. Chique, né? Então tu pode ser a cupida do grupo Séries. Posso ser, por que não? É, vamos pedir pra Isabel, enfim, em vez do Santo Antônio. Bom, a gente vai fechando o nosso Sexo Nada Frágil desse sabadão, 14 de junho. Sempre agradecendo, é claro, o oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Resultados precisos e laudos confiáveis é com a Unitá. Telefone para contato 991-220846 em Não Me Toque, Carazinho e também Lagoa dos Três Cantos. E claro, com a gente também a Clínica Lazo, que tem profissionais que são especializadas para te atender em diversas áreas. A Caroline Jost Barbosa, que é psicóloga, Daniela Graziotin Lângaro, que é médica com enfoque na saúde mental, Camila Patrícia Piuco, nutricionista, Karine Vargas Thomas, biomédica esteta, Karine Figueiredo Oliveira, que é pedagoga, e a Paula de Quadros, que é psicóloga. São mulheres que são especialistas e podem estar cuidando da sua saúde de forma integral, tanto física quanto mental. O telefone para agendamentos é o 99100-3109. No oferecimento da Clínica Lazo e do Laboratório Unitá, esse foi mais um Sexo Nada Frágil que volta no próximo sábado a partir das 7 horas pelo Grupo Séries de Comunicação. Tchau, tchau!